ouvintes da Rádio Acústica. Eu falei agora no início, a gente ser fortinho, assim, ser pesadinho, essa coisa, às vezes não quer dizer que a gente tem saúde, principalmente massa muscular, que é uma coisa importante. E a massa muscular, ela funciona para perna, para braço, para barriga, como também para pulmões, né? E coração também, nós falamos sobre isso outro dia, né? Como a questão muscular da gente e o efeito disso também pode dar consequência em todos os órgãos da gente, né? Exato. É um tema que eu gosto bastante, essa parte de prevenção. A pneumologia não deixa de atuar em muita área preventiva, e todos sabem que nós somos proprietários do Residencial Geriátrico Malman. Sim. E lá nós temos uma preocupação enorme com a independência da mobilidade dos nossos clientes. Hoje nós temos apenas 2 pacientes que são acamados por problemas neurológicos graves. Temos 2 que dependem um pouquinho mais da cadeira, mas conseguem se levantar da cadeira, conseguem se ajudar para ir para a cama, se ajudar a ir no banheiro, ou seja, não é um dependente, são dependentes totais da cadeira. E por que a nossa preocupação, Fábio, em manter essa autonomia da mobilidade deles? É um tema que nos preocupa, que se chama sarcopenia. A sarcopenia nada mais é do que perda de massa muscular, e além de perder a massa muscular que a gente tem, ou seja, o músculo que a gente tem, é um músculo com pouca força. E um problema mais grave disso é o obeso sarcopênico, que é aquele gordinho, principalmente a gente vê nos homens, o gordinho barrigudinho aquele, né? Ou seja, ele tem obesidade. Se a gente pegar por uma conta simples, que é o índice de massa corpórea, a gente vai ver que ele está com o seu IMC acima de 25, que já é sobrepeso, e para considerar a obesidade seria nessa conta de 30, para saber como é que é essa conta. Eu pego o peso e divido pela minha altura quadrado, ou seja, se eu tenho 70 quilos, 1,70 m é 70 quilos, divido por 1,7 vezes 1,7. Essa conta, o ideal é que fique entre 20 e 25. O problema da obesidade sarcopênica são as quedas com mais facilidades e, consequentemente, fratura. As pessoas ficam mais tempo hospitalizadas. Então, isso é um problema muito sério, né? Que um bom nutricionista consegue avaliar se a pessoa tem obesidade sarcopênica, que ela consegue, o nutricionista consegue calcular do nosso peso, quanto que eu tenho de gordura, quanto que eu tenho de massa branca. Mas algumas dicas, como é que eu posso saber se o meu pai, o meu avô já tem uma suspeita de sarcopenia? É aquele que tem dificuldade para levantar do sofá, da cadeira, né? Tem mais dificuldade. Aquele que tem os passos mais lentos. Pessoas que dormem, ficam muito tempo na cama, têm muitas horas de sono. E pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, ou seja, sedentarismo. Então isso são problemas, e problemas também em pessoas que têm diabetes. O diabético tem muita propensão à sarcopenia, à obesidade sarcopênica. Pessoas, claro, com câncer, principalmente câncer de esôfago, é uma porcentagem muito alta, passa de 60%, pessoas com câncer de esôfago que não conseguem extrair, fazer a ressecção, que podem ter a obesidade sarcopênica. Então, como é que eu evito? Como é que eu evito a minha sarcopenia? Como é que eu evito a minha perda de músculo? Fazendo atividade física, né? Aquela caminhadinha simples dentro do nosso pátio. Se eu tiver alguns lances de escada, subir aqueles lances de escada, é claro que tudo com supervisão, mas a atividade física, uma coisa muito simples, que essa é a caminhar, Fábio. Se eu caminhar, eu vou até a venda, busco as minhas frutas, eu vou pescar, até meu vizinho. Pode pescar? Deve pescar. Né? Daí caminha. Daí caminha. Lembro que o pai na época pescava, não caçava perdiz na época. Perdiz e marrecão. E a perdiz, a caminhada na passada de perdiz era tão maravilhosa. Tu caminhava quilômetros por dia, Marcelo. Sim. E era uma atividade muscular, que tu tinha que carregar o material, carregar o teu peso, subir e descer morro, assim por diante. E a pescaria também, às vezes para te chegar no açude, tu leva lá 500 metros, 600 metros, daqui a pouco troca de posição, tu tá pegando o sol, tu tá fazendo exercício para se mexer, numa coisa de uma distração, né?
Pescaria faz bem para a tua saúde física, para a tua saúde mental. Exato. Fábio, eu quero deixar aqui um abraço. Talvez eu esteja errando, mas o seu Antônio, ontem ele constou e disse na saída, eu sou ouvinte da acústica, amanhã eu já estou lhe escutando lá. Então, ele sabe agora, ele me perdoa se eu estou errando o nome, mas eu acho que é o seu Antônio. Um abraço para ele e para a esposa lá pelo carinho aqui com a Rádio Acústica. Sim, que coisa boa. Seu Antônio, muito obrigado pela tua audiência, viu? Para nós Marcelo, a gente faz o programa para essa turma ouvir. Exatamente. Tu vê agora o pessoal lá no banhado do colégio com o radinho, fazendo construção, outro não sei aonde, o outro tá lá em São Lourenço, na equipamento hidráulico, lá em Cristal. Isso que é bom, né? E o Marcelo vem aqui toda sexta-feira aqui, dá uma dica, né? Pra gente melhorar, pra gente fazer um fim de semana melhor, conviver com família, assim por diante. Eu digo, eu já falo na rádio desde que cheguei em Camaquã, na extinta Rádio Camaquense. Comecei falando no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, 30 de maio, se eu não me engano, com a Hetzel. O sobrenome dela era Hetzel. Fugiu o nome. Suzete, pode ser. Suzete Hetzel, né? Foi com ela, a jornalista aqui. E desde lá são 25 anos que eu falo na rádio e acredito que nunca deu problema, nunca tivemos problemas com o Conselho Regional de Medicina, sindicato, porque a nossa linguagem aqui é trazer informação para o público, trazer orientação e nunca falar em nome de medicamentos ou muito menos tratar, mas sim trazer orientação, que é o serviço da rádio. O serviço da rádio é informação, orientação para os seus ouvintes. Exatamente. Isso é muito bom mesmo. Amigo, muito obrigado. Eu que agradeço para todos nós. 9h56, vou antecipar o break.